Olá, está começando mais um episódio do podcast Uma Vista Fevale. Eu sou Ramon Ferreira, acadêmico de jornalismo da Universidade Fevale, e neste bloco vamos conversar com a coordenadora do curso de odontologia da Universidade Fevale, Paula Lucy Borer. Seja muito bem-vinda ao nosso estúdio. Muito obrigada. Então, inicialmente, poderia contar para a gente, compartilhar qual é a sua trajetória acadêmica e profissional até se tornar a coordenadora do curso? Bom, é uma longa trajetória. Eu comecei, minha carreira quando eu ingressei na Universidade Federal, né? Então, eu concluí a minha graduação em 99. Aí, sempre tive envolvida na universidade, com pesquisa, com cursos de extensão, o que foi muito bom para a minha carreira. Eu também tive a oportunidade de fazer um intercâmbio no Canadá durante a graduação. E em 2001 ingressei no mestrado. Então, eu fiz mestrado em patologia. E em seguida, já comecei a lecionar. Então, eu comecei minha carreira docente em 2004. Então, foi uma longa carreira docente, né? Já faz um tempo. Trabalhei em diversas universidades. E em 2006, eu também tive a oportunidade de fazer meu doutorado e também tive a oportunidade de fazer um doutorado sanduíche, que eu acho que esses estágios, esses intercâmbios que a gente faz, né, e a Fevale oferece essas oportunidades, eles são muito valiosos. Para a minha carreira, eles foram fundamentais, né? Esse período de poder ir para outro país, conhecer outros profissionais, outra maneira, né, digamos assim, como que a odontologia é exercida em outros países. Obrigado por contar um pouquinho da tua história pra gente. E agora, se aprofundando no curso, como que começou o curso aqui na Fevale? Quando foi também? Então, o curso, né, eu vim para a Fevale junto com o curso de odontologia. O curso começou em 2018 e agora nós já formamos 5 turmas. E a ideia foi justamente trazer, né, ele veio junto com outros cursos da área da saúde, como o curso de medicina e medicina veterinária. Então, foram digamos assim, os 3 últimos cursos da área da saúde que foram implantados, né, na Fevale. E nós já vamos completar 7 anos agora, nesse mês de setembro. Na verdade, já estamos completando 7 anos e 5 turmas já formadas, o que nos deixa muito felizes. E como funciona a estrutura, quais prédios, quais campos que acontecem as aulas e as práticas? O curso de odontologia, nós usamos, né, quase todos os prédios aqui do Campus 2, mas as nossas clínicas estão instaladas no prédio branco. Então, nós temos a central de esterilização no primeiro andar. Todo o segundo andar é da odontologia. Nós temos de um lado a clínica 1, que nós chamamos de clínica 1. Foi a nossa primeira clínica, né? E ela conta com 18 equipos. E nós temos também os laboratórios nesse segundo andar. Um laboratório de simulação, onde nós temos os manequins, né? Ou como a gente chama, os bobs. Que, então, toda a prática de odontologia, ela sempre é realizada primeiramente nos manequins. Temos ali também o laboratório de prótese, a clínica de radiologia. Então, a nossa clínica de radiologia, ela conta com a radiologia digital. Então, atualmente, os alunos aprendem a fazer revelação, né, manual das radiografias, mas nas clínicas, ela é toda digital. E também temos radiografia panorâmica, temos a tomografia computadorizada. No nosso laboratório de prótese, também nesse segundo andar, a gente conta com o scanner, né? Nós temos um scanner intraoral, temos fresadora. Então, isso possibilita que os nossos alunos aprendam as novas tecnologias e com essa nova tecnologia, com esse fluxo digital, a gente consegue, em 15 minutos, ter um dente pronto, né? Confeccionar um dente. Então, tudo isso traz bastante inovação para o nosso curso. E no terceiro andar temos mais 2 clínicas, cada uma com 25 equipos. Então, o total são 68 equipos.
uma grande estrutura, né? E, bom, agora pensando, eu sou acabei meu ensino médio, e como que eu faria para participar do curso de odonto? Como que eu me inscrevo? Tem que fazer vestibular, com certeza, né? Mas como que eu posso participar e me inscrever para o curso? Agora a gente vai ter o Mundo Fevale, né, no início de outubro, que vai ser bem interessante para todos os alunos que quiserem conhecer, né, os alunos de ensino médio quiserem conhecer a estrutura e também poder participar de algumas oficinas que a gente vai estar oferecendo no Mundo Fevale. E para ingressar no curso, sim, tem que fazer vestibular, né, se inscrever para o vestibular, e também tem a possibilidade de portadores de diploma, né, solicitar ingresso no curso e também transferência, né, é outra maneira de poder ingressar no nosso curso. E é necessário ter alguma preparação prévia? Como funciona? Não tem necessidade, apenas o vestibular, né, ou como eu falei antes, o portador de diploma, né, pode fazer essa solicitação, ou alguém que já esteja inscrito em outra universidade pode solicitar a transferência. Quanto tempo dura o curso? Quantos semestres, né? E quais são os pontos principais do currículo que tu poderia contar pra gente? Então, o nosso curso, são 10 semestres, né? São 4.600 horas distribuídas ao longo desses 10 semestres. O nosso currículo, ele é bastante inovador, e ele engloba, né, tanto o atendimento, a formação de um dentista generalista, como a gente prepara o cirurgião dentista para atuação no consultório particular, né, e também em hospitais. Nós temos também essa odontologia hospitalar, porque hoje em dia a odontologia, ela possibilita, né, a atuação em diversos campos. Então, isso é bem variado e o nosso currículo, ele está distribuído, né, e a partir do 5º semestre começam os estágios. Então, os estágios nas unidades de saúde e, posteriormente, também estágios em hospitais aqui da região. A minha próxima pergunta também está direcionada a essa parte prática. Tu comentou muito sobre a estrutura que a Fevale tem, mas quando as pessoas têm que fazer o estágio, como chama de mesmo? Curricular. O estágio curricular para poder se formar, eles têm a capacidade de fazer isso diretamente aqui na universidade ou eles podem fazer fora também? O estágio curricular obrigatório, ele é todo realizado, digamos assim, não na nossa estrutura no Campus 2, mas nós temos atividades nas clínicas, né? Então, como as nossas clínicas são muito bem equipadas, né, nós temos essa possibilidade. Alguns ocorrem na clínica aqui da Fevale, e como eu falei antes, outros ocorrem nas unidades de saúde aqui da cidade de Novo Hamburgo. Então, nós temos uma clínica na unidade de saúde Kramer e uma na Operário. E também nós atuamos em 2 hospitais. O Hospital de Taquara, que tem também a parte oncológica, né? E o Hospital de Campo Bom. E pensando para o acadêmico em si, quais seriam as maiores dificuldades, ou talvez até facilidades, que o acadêmico teria em comparação com as outras universidades? Um dos grandes diferenciais que nós temos realmente é a nossa estrutura. Então, a Fevale, ela é equipada com o que tem, digamos assim, de melhor e mais atual na área da odontologia. E também, além disso, né, não pensando só em tecnologia, todo o nosso currículo, ele segue as diretrizes curriculares, né, para os cursos de odontologia, as diretrizes do MEC, e nós temos uma carga horária de atividades práticas que englobam 50% do nosso currículo, sendo que 40% são atividades práticas de clínica. Então, com certeza, o nosso aluno, ele sai com uma excelente formação clínica. Para finalizar, gostaria de deixar um recado final diretamente para a câmera, para os alunos de odontologia que já estão participando do curso, ou aqueles que gostariam de participar, entusiastas de odontologia, diretamente para a câmera, por favor. Então, eu gostaria de convidar a todos, né? Em primeiro lugar, claro, agradecer os nossos alunos, né, que sempre, digamos assim, engrandecem o nosso curso, e convidar a todos que tenham interesse em conhecer a odontologia, né,
que se inscrevam no Mundo Fevale, ou então podem entrar em contato comigo pelo e-mail paulaborer@fevale.br. O meu e-mail também pode ser encontrado na página da Fevale. E qualquer dúvida, se quiserem conhecer a nossa estrutura, nós sempre estamos de portas abertas para recebê-los. Fica o convite, até tu comentou antes sobre o Mundo Fevale, as escolas, o pessoal que está no ensino médio poder vir, o curso de odontologia e os espaços estarão abertos para receber essas pessoas, né? Sim, vão estar abertos os espaços, a gente vai ter atividades no laboratório, então nós já vamos fazer algumas oficinas, acho que vai ser bem legal, bem divertido, e a ideia é experimentar por um dia como é que é a odontologia, como é que é ser dentista por um dia. Então é isso, muito obrigado, agradeço a sua participação aqui no Podcast On e aqui a vinda até o nosso estúdio. Obrigado, professora. Eu que agradeço, muito obrigada. E neste bloco, conversamos com a coordenadora do curso de odontologia da Universidade Fevale, Paula Lucy Borer. E com isso, seguimos com o curso de odontologia. Olá, meu nome é Letícia Flecha, eu sou acadêmica de jornalismo e está começando mais um podcast Revista Fevale, Cursos Fevale Responde. O episódio de hoje é sobre o curso de odontologia e quem está aqui comigo para conversar sobre o curso e tirar algumas dúvidas é o professor Maximiano Ferreira Tovo. Seja muito bem-vindo. Muito obrigado, Letícia, agradeço o convite de vocês. E antes de começar a falar um pouco do curso, tu pode contar um pouco da tua trajetória acadêmica, tua formação antes e agora na Fevale? Perfeito. Eu me formei há bastante tempo atrás, né, em 1988, na Universidade Federal, fiz odonto lá. Depois de alguns anos de formado, eu fiz mestrado e doutorado na USP de Bauru, no interior de São Paulo. Trabalhei 20 anos na UBRA, né, numa outra universidade privada, e antes desse período, antes de iniciar na UBRA, eu trabalhei 2 anos e meio, basicamente, na URGS, como professor substituto. Trabalhei sempre na graduação, no estrito sensu, no lato sensu, então tem uma experiência bem grande. Recentemente houve um concurso aqui na Fevale, né, e houve a possibilidade de eu me candidatar. Havia alguns docentes já bastante conhecidos, amigos, né, e eu vim conhecer a estrutura, né, gostei muito da estrutura da universidade, a instalação já presente e essencialmente a perspectiva de crescimento do curso, né, nas questões que envolvem ensino, pesquisa, extensão, né, e toda a proposta, toda a matriz curricular do curso, né, que eu sempre disse para a nossa coordenadora, a professora Paula, que é uma das melhores do país, né, então me honra muito poder estar integrando o grupo que está aqui hoje. E agora, para começar, como é a preparação dos acadêmicos de odontologia ao longo do curso? Muito bem. Como eu te disse, né, existe de certa forma, um regimento nacional, né, um documento, chamadas diretrizes curriculares, que determinam hoje quais os principais conteúdos que o curso de odontologia deve contemplar. Né? Hoje, essencialmente, o aluno tem que ser um generalista, né, um indivíduo que tenha domínio sim, em muitas coisas, né, e não mais um micro especialista, como era algum tempo atrás. E essencialmente, né, ter essa inter-relação com outras áreas, estar preparado para trabalhar especialmente em equipe. Isso é muito bem vivenciado aqui pelos alunos, não só pelas experiências dentro do curso, né, nas atividades intramuros que a gente chama, mas também nos estágios que eles fazem, né, fora aqui da universidade. Então existe uma inserção comunitária bem importante, uma inserção no Serviço Único de Saúde, né, e isso atende a esse modelo das diretrizes, e ao mesmo tempo a gente fica, né, muito grato pela forma como os alunos estão sendo formados, de maneira a atender, né, toda essa solicitação, né, do Ministério da Educação, e ao mesmo tempo a gente, né, perceber que a maturidade, a formação acadêmica deles é extremamente bem feita. E quais são os principais campos de atuação que o curso fornece, assim? Hoje, né, como clínico geral, né, a gente tem observado, e isso é um acompanhamento que a coordenação faz, a própria universidade faz, a gente mais ou menos segue, né, os egressos e vê qual é a atuação deles, né. Boa parte dos alunos não estão encontrando dificuldade para ingressar no mercado de trabalho, né, os alunos pelo menos que nós conhecemos e que acompanhamos mais de perto, quer seja atuando já como profissionais, né, como clínicos, ou ingressando em cursos de pós-graduação. Então, hoje a procura é bastante grande por várias áreas, né, e a gente percebe que o aluno da Fevale,
ele ingressa nesses cursos quando ele é candidato, né? Isso significa que ele tem, obviamente, aptidão, tem capacidade para concorrer a essas vagas, né? E estão continuando a formação deles em várias áreas, né? Hoje existe uma área, né, de bastante... existem, talvez, áreas que a gente possa dizer assim, que são as áreas clássicas da odontologia, né, estritamente ligadas à formação tradicional do nosso curso. E existem áreas novas que talvez vocês possam acompanhar, que essencialmente são as áreas que envolvem a harmonização facial. Essas áreas, obviamente, são também procuradas por alguns alunos, mas existem algumas dessas formações, né, especialmente nas formações clássicas, se é que a gente pode chamar assim, né, que os alunos, já desde a graduação, demonstram um interesse mais acentuado, né? A cirurgia, a prótese sob implantes, né, que também é uma área tecnológica, né, bastante nova e muito interessante, né, a própria ortodontia, a dentisteria, né, ou seja, a dentística, que é uma especialidade que trabalha com reabilitação também das formas, né, mas essencialmente também na parte estética. Então, essas áreas eles têm, né, muito bem ministradas aqui dentro do curso, mas são as áreas que nós vemos que, né, são buscadas também com bastante ênfase depois de formados. E a prática clínica também é muito importante. E como o curso ele proporciona essa vivência prática desde os primeiros semestres aqui na Fevale? Essa tua pergunta é muito bacana pelo seguinte, né? Às vezes a gente, quem se interessa por odontologia, ou quem, né, vem visitar aqui a nossa estrutura, né, talvez não perceba, né, a grandiosidade, assim, a robustez da instalação que a gente tem, né? O curso tem clínicas extremamente bem montadas, equipamentos novos, equipamentos, né, de alta performance, e nós somos uma das únicas universidades, né, privadas essencialmente do país que tem, né, o que de mais moderno existe na elaboração de elementos protéticos, né, da substituição de dentes, né, quer seja sobre remanescentes dentários ou sobre implante, né, que são sistemas digitais que fazem uma prótese, né, absolutamente, né, com recursos digitais, com o escaneamento ao invés da moldagem tradicional, né, depois uma fresa que faz um corte, né, da estrutura, técnicas de melhor aprimoramento estético também, né, desse elemento, e rapidamente, né, o paciente tem a sua demanda atendida por conta desse processo que é extremamente acelerado, né, mais acelerado por conta dessa tecnologia, né. Existem exames de imagem também que são extremamente modernos. A gente tem um tomógrafo dentro da universidade, né, lá dentro da odontologia. Essa tomografia também, esse tipo de exame, é um exame extremamente preciso, né, e muito mais apurado do que a radiografia convencional. Temos todos os modelos de radiografia também que são necessárias, né. Em termos de equipamentos, assim, digamos que esses são os equipamentos mais avançados que se poderia oferecer, e todos eles a Fevale tem. É muito importante também que a gente saiba que existem materiais que nós utilizamos, né, que também se renovam, né. Os materiais odontológicos é uma das áreas que a indústria química, que a engenharia mais desenvolve, né. Então, as grandes empresas que a gente, né, vê fazendo tintas, fazendo colas, né, fazendo uma série de materiais que têm similaridade com o que a gente usa na odontologia, são elas mesmas que produzem, né, boa parte do material que a gente usa. E esses materiais eles são renovados, né, por conta do conhecimento muito rapidamente. E a Fevale está sempre adquirindo e sempre oferecendo aos alunos também esses materiais, né, de alta qualidade. Então, existe nesse aspecto, né, uma formação de ponta. A gente, né, não precisa, né, talvez dizer para as pessoas que, olha, né, o que nós somos, existe uma certeza, né, uma confiança na qualidade desse aspecto da formação do aluno que é inequívoca, né? Temos absoluta certeza de que os alunos trabalham com os melhores materiais, com a melhor tecnologia, né, e isso contribui muito para a formação deles. E como são as oportunidades para o pessoal aqui na Fevale, estágios, os projetos? Ótima pergunta também. Nós temos as monitorias, né, que desde cedo os alunos... o curso tem 10 semestres, né, a partir mais ou menos do quarto para o quinto semestre, essencialmente no quinto semestre, eles têm atividades clínicas, começam a atender pacientes, né. Antes existe toda uma formação teórica e laboratorial, né, para se chegar nesse estágio, né, de formação e ter já o contato com o paciente. Existem então vários
várias formas do aluno ir experimentando essa vivência, né? Por meio de estágios, por meio de projetos de extensão, né? O aluno vai ampliando o seu conhecimento e dentro da própria graduação, as monitorias, os projetos de pesquisa, né? Existem vários professores que atuam também na área de pesquisa, não só orientam os TCCs, não, quase todos orientam, mas muitos também fazem, né, se vinculam à própria Pró-Reitoria de Pesquisa, demandando bolsas, demandando, né, estímulos para que esse tipo de formação também seja presente no curso. Então, assim, não falta oportunidade para o aluno que, além, né, dos seus compromissos, que são, né, bastante envolventes também na graduação, nos horários que tenham disponibilidade, trabalhem, né, conosco em outras atividades de ensino, de pesquisa e de inclusão nas atividades que se voltam à comunidade. E dentro da graduação, como a área de odontopediatria é trabalhada com os acadêmicos? A odontopediatria sempre, né, de certa forma, causa um certo receio, porque os alunos recebem, né, mais no fim do curso essa formação, mas recebem um modelo de paciente, né, um indivíduo que é diferente dos indivíduos que ele normalmente estava atendendo. A criança, ela demanda uma atenção, né, uma forma de tratar, uma abordagem que envolve a questão comportamental bastante diferente, né? Então, nós temos um primeiro momento em que os alunos recebem uma boa carga teórica em relação a tudo isso, né? Digamos, as especificidades de atender um paciente que é infantil, né, o paciente infanto-juvenil. A nossa clínica atende, né, de bebês até pacientes adolescentes, né, plenos. A partir dos 18 anos eles estão aptos a ingressarem na clínica de adultos. Mas então, digamos, dos 0 aos 18 anos, qualquer demanda que houver nesse paciente que está em crescimento e desenvolvimento, o aluno vai estar apto, a gente vai, né, discutir casos, vão ter uma série de momentos, né, que na formação deles, desde algo não tão complexo a casos mais complexos que a gente acaba realizando aqui, de forma que um clínico geral, né, um bom clínico geral na área infanto-juvenil seja formado já na graduação, né? E a gente também tem a plena certeza de que isso acontece, porque nós realizamos até procedimentos bastante complexos, né? E a gente tem conversado com os colegas da equipe e a coordenação, assim, a Fevale já se tornou, de certa forma, uma referência para o atendimento de pacientes infantos juvenis na região, porque a gente recebe muitos pacientes indicados pelas unidades básicas, né, não só de Novo Hamburgo, de outros locais, porque os casos difíceis acabam, né, sendo recomendados para cá. Além disso, existe digamos, um coroamento na formação do aluno, que são os conhecimentos desenvolvidos na própria disciplina em relação à ortodontia e ortopedia facial, né? Então, eles aprendem também a controlar, né, o desenvolvimento e alguma alteração que ocorra na oclusão, durante o desenvolvimento da oclusão desses pacientes. Então, a gente faz o diagnóstico, né, faz a instalação de alguns aparelhos, eles monitoram, né, esse tipo de mecânica, né, e também, né, de certa forma, contemplam todas as necessidades do paciente, né? Então, aquela visão clássica de que o dentista infanto-juvenil vai restaurar dentes, ou vai fazer procedimentos, né, mais cirúrgicos. Não, muitas vezes o paciente está equilibrado, ele está saudável, mas ele tem alguma alteraçãozinha em relação à posição de dentes, à forma dos arcos, né? E isso a gente também, né, faz uma inserção bastante grande no conteúdo, né, do conhecimento que eles têm, e eles estão aptos para realizar também procedimentos de ortodontia preventiva e interceptiva. E quais são as maiores particularidades, assim, da odontopediatria para odontologia mais geral? Normalmente, né, a grande questão que envolve os casos da pediatria são aquelas que envolvem uma demanda no gerenciamento do comportamento, né? É o que nós mais vemos que há a dificuldade do acadêmico, né? A gente sabe, obviamente, né, todo mundo já passou por essa fase. Assim, a gente é muito jovem, né? Normalmente os alunos, por serem, né, jovens, ainda não são pais, né? Necessariamente não precisa ser pai para ser um bom odontopediatra, não é isso, né? Mas assim, não há um certo distanciamento, há um certo sentimento assim até de cumplicidade com aquele sofrimento, né, com aquela condição do paciente, sem se colocar como o profissional que está habilitado para ser, né, o indivíduo que vai tomar a frente e vai resolver o problema. Então, o nosso papel sempre é de colocar o aluno, de habilitar o aluno para que ele seja o protagonista dessa relação, né? Ele é a pessoa que está tecnicamente capacitada e que emocionalmente também vai ter condições, e existe treinamento, existem técnicas para isso, né? Um conhecimento científico bem apurado, para que esse
conteúdo todo, né, esteja facilmente acessível para ele, né, no momento em que ele se depara com uma situação um pouco mais difícil. Né? Então a gente tem aulas que são, né, temas que envolvem a psicologia, que envolvem a psiquiatria, desenvolvimento infantil, né, e isso tudo para entender que esses casos que talvez sejam os considerados mais difíceis, né, eles também tenham condições de abordar. Aqui, se tu me permite um parênteses, né, a gente tem uma qualidade na odontopediatria brasileira muito interessante, né? A nossa formação, desde, né, da fundação dos cursos, ela é extremamente, né, essencialmente clínica. Clínica significa que nós vamos resolver numa cadeira, né, num ambulatório, um indivíduo que está acordado, que está respondendo e tal. Em vários países, essa habilitação, né, ou esse treinamento maior para abordar as questões comportamentais, ele é abordado no momento em que o indivíduo não lida com isso e, nos casos, né, que sejam talvez mais difíceis de resolver, o paciente é anestesiado, né, o paciente vai para um princípio de sedação, de anestesia geral, onde em outros locais, né, especialmente nos Estados Unidos, isso acontece muito, em alguns países da Europa, o curso de odontologia ele é, digamos, anexado a um curso de medicina, onde existe um hospital, existe uma disponibilidade grande para que isso seja feito, né? Ou seja, perante qualquer dificuldade, não, nós vamos tratar isso com um caso em que o paciente precisa ser sedado ou anestesiado para a gente tratar. A gente entende, né, e isso é o mérito da odontopediatria brasileira, a gente entende os mecanismos que levam o paciente a impor algumas dificuldades, essencialmente comportamentais, essencialmente emocionais, se contorna isso, né, e se consegue executar tecnicamente, né, o que for necessário para que ele restabeleça a saúde. E o dia do dentista está chegando aí, então tu pode contar um pouco sobre a importância da profissão para a saúde e qualidade de vida das pessoas? Ótima pergunta também. Isso é muito bacana que a gente, né, eu acho que existe hoje uma compreensão, uma divulgação, né, bastante grande da importância da saúde bucal, né? Os cursos de odontologia, né, a criação do primeiro curso é celebrado no dia 25 de outubro, quando a gente, né, comemora o Dia do Dentista, né, desde 1884, quando foi inaugurado o primeiro curso, né, mas a gente né, pode fazer uma leitura assim que de talvez 30 anos para cá, a odontologia ela toma, né, ela se torna, digamos, uma das protagonistas no controle da saúde da pessoa, né? Hoje a gente sabe de todas as doenças gerais, né, doenças cardíacas, questões que envolvem outros agravos, né, em relação à saúde, como diabetes, por exemplo, que tem relação com a qualidade, né, da saúde bucal. Então, não só a questão específica, né, de tratar dos dentes, tratar da gengiva, né, tratar do sorriso, o indivíduo precisa tratar da sua saúde, né, como um todo, tratando da sua cavidade bucal. Isso está sendo mais divulgado, está sendo mais conhecido, né, isso é da formação do profissional, então isso circula mais, né, de uma maneira, digamos, mais cultural. Né? Essa inserção, como eu te disse, né, muito especial do curso dentro dessas prerrogativas mais avançadas de ensino dentro do Brasil, fazem com que a gente entenda que o nosso aluno ele tem exatamente essa formação para entender que a saúde bucal faz parte da saúde geral do paciente. Né? Então, onde ele estiver inserido, ele vai ter cuidado, né, para fazer a interface, né, o contato com outros profissionais, para cuidar de outros elementos que possam vir a concorrer à questão da saúde bucal e também, né, na sua moeda reversa, ou seja, cuidar da saúde bucal para que o indivíduo diabético, para o indivíduo hipertenso, né, o indivíduo que tem alguma cardiopatia, esteja saudável também a partir do cuidado que ele tenha com a sua saúde bucal. E agora, para finalizar o nosso bate-papo, tu pode dar um recado diretamente para a câmera para quem quer cursar odontologia? Perfeito, né? O nosso curso é um curso muito bem estruturado, é um curso que tem um corpo docente extremamente qualificado, né? O curso conta com mestres e doutores, com pessoas que têm experiência clínica, né, que têm uma vivência profissional bastante grande, são profissionais renomados, né, no mercado odontológico aqui do nosso estado, né, e juntamente com isso existe uma estrutura, uma disposição sempre da universidade, né, em contribuir com a formação de todos que se interessam, né, pelo nosso curso. Nós não temos dúvida, né, de que quem vem à Fevale faz uma das melhores formações em odontologia do país. Então, se você tem interesse, se tem, né,
alguma dúvida, enfim, alguma curiosidade em relação ao que vai ser a sua formação, o que virá a ser a sua formação, visite o curso, né? Aproveite que em seguida nós teremos atividades que vão ser de divulgação dessas estruturas universitárias, e aí nós vamos estar à disposição, mas independentemente, né, das atividades programadas da universidade para que os cursos sejam conhecidos, a qualquer momento você pode nos visitar, pode vir conhecer a estrutura, conversar com os professores, né? Obviamente você vai ser muito bem atendido e certamente as suas dúvidas vão ser sanadas. Venha para a Fevale que vai valer muito a pena. Agradeço muito a tua participação aqui no podcast, João. Muito obrigada. Eu que agradeço, obrigado pelo convite, a gente está sempre à disposição. Neste episódio do Podcast On, conversamos sobre o curso de odontologia com o professor Maximiano Ferreira Tovo. E neste bloco vamos conversar com os acadêmicos do 9º semestre do curso de odontologia, Gabriel Luqueta e Fernanda Vargas. Sejam muito bem-vindos ao nosso podcast. Obrigado. Muito obrigada pelo convite. E para começar a nossa conversa, eu gostaria de saber como que vocês decidiram fazer odontologia. Sintam-se à vontade, vamos conversando, vamos começar com o Gabriel aqui, depois a gente vai para ti, depois a gente repete para ti, vamos mexendo. Bom, então, na verdade, eu tenho alguns amigos que são dentistas, amigos de longa data, amigos que já estudaram aqui na Fevale, logo nas primeiras turmas de odontologia, e estudaram em outras universidades, alguns outros amigos. Então, eu sempre convivi muito com a galera do meio odontológico, né? Então, eu sempre tive esse interesse em saber como que as coisas funcionavam. Então, optei pela odontologia, acho que por esse ciclo social em que eu estava inserido. Acabei ficando aqui na Fevale e me apaixonando pela profissão e tudo que ela representa. Bom, foi um pouquinho diferente, eu já queria desde a infância fazer odonto. Eu perdi um pouco dessa paixão quando eu fui fazer técnico em química, então prestei vestibular para engenharia química, até passei, mas acabei não indo, porque eu queria fazer alguma coisa que fosse da saúde. Então, quando foi para decidir qual faculdade eu gostaria de fazer, me veio de novo esse sonho. Então, eu decidi, consegui aqui uma bolsa de 100% na Fevale, que foi assim um sonho para mim, e fazer odonto hoje me faz muito realizada. E quais têm sido os maiores desafios que vocês tiveram? Primeiro, relembrando ainda na parte de integração, pensando nas primeiras aulas, como que foi? Mulheres primeiro. Bom, eu acho que o bom do nosso curso é que a gente tem grade fechada, então nossos colegas são desde o início os mesmos, né? Então, essa coisa de a gente não ter uma proximidade ficou bom pra gente, porque a gente tem essa proximidade, a gente tá desde o início com os mesmos colegas. Então, eu acho que isso foi muito bom pra gente, porque o curso de saúde geralmente são muitos alunos, mas no nosso caso, como a gente entrou no segundo semestre do ano, então nossa turma é muito pequena, então a gente é muito próximo e foi muito bom, assim, eu acho que a gente não teve nada que deixou a desejar nesse sentido. Concordo com a Fernanda, acho que a gente não teve nada a desejar, tanto que quando a gente entrou na faculdade, a nossa turma era o dobro do que ela é agora, né, era um pouco maior, e aí a gente vai perdendo alguns vínculos com algumas pessoas, esses que vão saindo, mas como a Fernanda disse, a gente tem um vínculo muito legal com os colegas que a gente tem hoje, então é quase como se fosse uma família, né? A gente cuida um do outro, a gente se ajuda. Acho que pela questão da nossa turma ser em 7 alunos só, né? Então é algo bem raro aqui na Odonto da Fevale, porque as turmas são grandes. Então acho que a gente ter esse ciclo um pouco mais reduzido, ele facilita para que a gente se adapte, para que a gente se ajude, para que a gente consiga fazer as coisas. Mas quando eu entrei aqui, para mim foi um pouco complicado, porque eu estava um tempo sem estudar, né? Então, eu saí do ensino médio, eu tenho 25 anos, eu saí ali com 17, eu entrei com 21, eu fiquei uns 3 anos sem fazer faculdade. Então, para mim, a adaptação de ter que vir todo dia estudar, todo dia conviver, conhecer pessoas novas, né? Fazer novo ciclo de amizade foi complicado ali. Não que eu seja tímido, não é isso. Mas longe disso, né? Mas pela questão de estar desadaptado com a rotina, sabe? Mas aí a gente chega aqui, a gente encontra a mesma galera todo dia, então a gente vai se adaptando. Isso, eu acredito que ao longo de 9 semestres, muita coisa deve ter mudado, principalmente a questão dos colegas. Tu comentou que hoje vocês têm 7 alunos, mais ou menos uma turma, né? Isso. E como funcionou a questão prática com esses grupos? Vocês faziam grupos de estudo? Vocês faziam trabalhos juntos? Como funcionava? Ou o curso de odontologia presta mais atenção numa coisa mais individual?
Bom, no início, quando a gente tinha mais teoria, então a gente estudava junto, sim, mas o nosso curso ele é teórico-prático, né? Então, quando a gente chega na prática, a gente acaba que todo mundo se ajuda, todo mundo tenta se ajudar. E agora, sim, a gente tem nossa carga horária praticamente toda prática. Então, mesmo na clínica, por exemplo, se falta um paciente, a gente está sempre prestando atenção e ajudando os colegas, porque ajudando a gente também aprende, né? Mas agora, sim, a gente não tem mais quase teoria. Mas lá no início, sim, a gente fazia grupos de estudo, a gente estudava junto, a gente debatia os nossos casos clínicos. E também a gente tem seminários de caso clínico, né? Que a gente apresenta para a turma o que a gente está fazendo, apresenta nosso plano de tratamento, que é a gente que faz, e para os professores. E também a gente fica aberto às perguntas e responde para a turma. E hoje é bem individualizado, né, o nosso estudo, eu diria, porque, como a Fernanda falou, cada um tem um caso clínico, então cada aluno tem um paciente diferente, então são demandas diferentes que os alunos têm. Então a gente consegue compartilhar com os colegas essas demandas, mas de certa forma a gente aprende de forma individualizada, né, porque os professores, eles estão ali para o teu caso clínico, então se tu precisar de ajuda, os professores vão ir te olhar. Então é algo individual entre tu, o paciente e o professor. Mesmo a gente tendo essa troca, né? E como que foi a comunicação? O curso começou em 2018, né? Então eu acredito que vocês chegaram a talvez não ter aula, mas conhecer gente que teve no primeiro semestre, né, da criação. Como que é essa comunicação com os alunos mais velhos, que já estão há mais tempo no curso? Que no caso agora são vocês, né? Mas no início, como que foi essa comunicação? E para complementar também, como que é a comunicação de vocês hoje com o pessoal que está entrando? Eu acho que pela questão dos... Quando a gente éramos os primeiros ali, logo os mais novos da faculdade, acho que eu já conhecer uma galera que estudava aqui, eu tive uma troca legal com eles. Mas uma coisa que eles comentavam bastante é que o curso ele foi se inovando e foi melhorando com o passar dos semestres. Então, eles começaram a ver as demandas que essas turmas iniciais tinham, e tanto a coordenadoria quanto o corpo docente, sempre tentando promover a melhoria do nosso ensino. E eu pude perceber isso, que os alunos, eles comentavam que, no meu semestre eu não tive isso, e agora está começando a ter, sabe? E tanto que agora a gente tem vários projetos de extensão que a gente pode ter a oportunidade de estar com alunos de outros cursos, de outros semestres, como, por exemplo, Fevale Onco, que a gente tem alunos desde do quinto semestre que já atendem. Então, eu e o Gabi, a gente foi voluntário, a gente tinha colegas do quinto, do sexto, do sétimo. A gente tem também o projeto Mãe Bebê, que também tem alunos de tanto da Odonto quanto de outros cursos. Então, a gente consegue se aproximar dos alunos dos períodos anteriores nesses projetos de extensão. Achei interessante o teu comentário de como que o curso foi se adaptando e mudando, né? E pensando na imagem que vocês tinham do curso, quais foram as surpresas desde que vocês entraram? Vocês tinham uma expectativa? Eu acho que no começo, todo mundo tinha receio por ser um curso novo, né? Todo mundo falava, tu vai pra Fevale, é um curso novo. Mas o que a gente pode... nossa vivência agora é que o curso de odonto é um curso que investiu muito. Então, a gente tem muita tecnologia, a gente tem fluxo digital, que muitas universidades hoje não têm. A gente tem a oportunidade de ter esses recursos na graduação, é muito importante. A gente tem, por exemplo, radiografia digital, que muitos outros lugares não têm. Até profissionais que já são formados há muitos anos não têm a oportunidade de usar esses equipamentos, e a gente tem isso na graduação. Então, é muito legal, sabe? A gente tem uma baita oportunidade de ter esse tipo de tecnologia estando na graduação. Então, para mim, assim, a Fevale é muito boa mesmo. E pensando nas práticas, agora, tu comentou que tem muita estrutura na Fevale. Como que funcionam essas dinâmicas? O que marcou mais vocês em trabalhos, projetos? Muita coisa. Acho que o que marca a gente, assim, acho que como estudante, primeiro é o primeiro contato com o paciente, né? Porque, como tu havia comentado antes, a gente tem muita teórica antes, a gente não sabe o que é na prática, né? O que é tu ter um paciente ali, tu precisar suprir a demanda dele. Então, eu acho que o que deixa muito marcado todo estudante aqui na Fevale ou em qualquer outro curso de odontologia é a questão de ter o contato direto com o paciente e saber que tu pode fazer a diferença na vida de alguém. Mas aqui na Fevale, como eu comentei contigo, tem esse olhar individualizado sobre os alunos quando a gente está atendendo o paciente. Eu acho que isso deixa muito marcado de uma forma muito positiva, porque a gente vê que a gente está ali, mas a gente não está sozinho, a gente tem com quem contar e a gente tem como resolver aquela demanda de uma forma, da melhor forma possível que está ao nosso alcance aqui, né?
Acho que isso é algo que fica muito marcado, assim, na gente. Eu acho que qualquer pessoa que faz odonto, a primeira anestesia, assim, é o pânico de todo aluno, né? E pra gente não foi diferente esse primeiro contato, o manejo com o paciente, porque é muito diferente, por exemplo, tu atender um paciente adulto e tu atender uma paciente criança. Então, a gente tem esse contato com as crianças, a gente tem também clínicas de 60 a mais. Então, são manejos diferentes. E ter esse contato com eles, eu acho que é bem marcante, assim, o primeiro contato, sabe? Mas é bem legal. Porque a gente vê as demandas dos pacientes, igual o Fevale Onco, né? Uhum. A gente vê que as pessoas, elas têm as suas individualidades, né? Então, a gente consegue suprir todas elas aqui na universidade. E uma curiosidade, vocês fazem parte da mesma turma desde o início? Sim. Uhum. Desde o A gente início entrou estão juntos, junto. né? A gente tá junto, inclusive, desde o primeiro dia de Desde o aula, primeiro né? dia. Desde o primeiro dia de aula, que legal. E eu também tenho os meus colegas, assim, que a gente tá desde o início e é muito bacana ter essa interação, a gente vai aprendendo junto, né? E eu gostaria de, agora, uma coisa bem leve, bem tranquila. Tem algum momento divertido, alguma lembrança que vocês têm? Algum trabalho que marcou mais? Alguma coisa talvez externa que vocês tiveram que fazer? Descobrindo um equipamento novo? Mas Deixa eu pensa pensar. aí. Eu acho que de engraçado, assim, é que todo mundo já fez uma radiografia virada. E daí a gente vai apresentar pro professor e a gente vê que tá virada, a gente passa a maior vergonha. Mas São coisas que a gente vai aprendendo na prática, né? Só que esses deslizes que a gente comete ficam marcados, assim, porque todo aluno faz alguma coisa. E aí tem geralmente quando a gente tá na primeira clínica, primeira então a gente clínica. ainda não usou, por exemplo, posicionador. Daí tu vai usar no paciente, às vezes, acaba posicionando errado, coisas assim. Mas os professores são bem tranquilos, Bem assim, tranquilos. sempre estão ali para ajudar a gente. E se a gente precisa, eles já dão aquela mão. Porque a gente fica meio nervoso, né? Porque antes de atender os pacientes, a gente tem as teóricas e a gente atende os bobs, que são os manequins que a Fevale tem aqui, para simular um paciente. Só que é muito diferente quando a gente vai no paciente, primeiro que a gente fica nervoso, né? Logo, agora a gente já chega, já conversa, tá tudo certo. Mas nas primeiras a gente fica super nervoso, então a gente faz várias gafes, assim, várias coisas, né? Ou às vezes, assim, no nervosismo, por exemplo, fazendo anamnese, um paciente homem, tu pergunta, tá grávido? Sabe, coisas assim que A gente não se dá conta não de se dá algumas conta coisas. pelo nervosismo, sabe? Mas depois a gente... Depois a gente vai pegando, assim, os professores vão ajudando também, vão passando alguns macetes, algumas coisas que ficam mais fáceis, porque logo que a gente começa a atender, a gente fica muito engessado, né? A gente não consegue nem conversar com o paciente, de tão nervoso que a gente tá. Aí fica bem... Mas depois vai passando. Assim, às vezes até os pacientes riem, assim, de algumas coisas que a gente pergunta, assim, que, tipo, no começo da clínica não tem... Como é bom lembrar dessas memórias, né? E bom lembrar que a gente deu uma evoluída agora também, né? Bom, para concluir, se vocês gostariam de deixar algum comentário final para os seus colegas, para os seus professores, pessoas que gostariam de fazer odontologia diretamente para a câmera, começando com a Fernanda. Bom, eu gostaria de dizer que fazer parte aqui da Odonto é um privilégio. Aqui a gente conta com um corpo docente excelente, são muito qualificados. A gente tem a oportunidade de ter recursos de ponta aqui, o que a gente não teria em outra universidade. Eu acho que, além de ter isso, os nossos professores, eles passam muito pra gente um olhar humanizado para os pacientes. Então, além de a gente ter todo o conhecimento teórico, a gente tem que ter essa parte, fazer um trabalho com ética e com dignidade para o paciente e devolver a autoestima para ele é muito importante. Então, para quem tiver a oportunidade de poder fazer odonto aqui, eu super recomendo. Obrigada. Gabriel. Faço das palavras da Fernanda minha. Acho que quem tiver a oportunidade, tiver interesse, é possível fazer a faculdade aqui na odontologia da Fevale, porque é um curso que está em ponta, é um curso excepcional. O corpo docente é, com certeza, muito bom, né? Eu acho que eles não deixam a desejar em nada. Eles ajudam a gente sempre que é possível. Tem um olhar humanizado sobre o paciente. A gente consegue suprir todas as demandas que o paciente tem, fora todas as tecnologias que a universidade ela vem implementando aqui, né? Acho que é super viável para quem tem interesse, para quem quer fazer o curso de odontologia. Gabriel, Fernanda, muito obrigado por terem participado aqui do Podcast On. Vocês podem nos acompanhar depois e espero que tenham gostado desse tempo por aqui com a gente no estúdio. Bom, a gente que agradece. Obrigado pela oportunidade de estar aqui falando um pouco agradece. sobre o nosso curso. Sim. Aí mandar um beijo, um abraço para os professores que eles falaram para a gente dar Isso, e para a coordenadora Paula. Obrigado pelo convite. Isso aí. Um abraço a todos, todo o grupo que faz parte da odontologia, Sim. né? Beijo, profs.
Então, neste bloco, conversamos com os acadêmicos do 9º semestre do curso de Odontologia, Gabriel Luqueta e Fernanda de Vargas. O Podcast On é uma produção dos acadêmicos de jornalismo da Universidade Fevale. Apontando a sua câmera para o QR Code que está aparecendo aqui na tela, você tem acesso aos nossos conteúdos no YouTube, Instagram e Spotify. A produção é das minhas colegas Letícia Flash, Laura Stum, Liz Cardoso e eu, Ramon Ferreira. A técnica é de Carlos Pereira e Ronaldo Silveira, com as orientações do professor Marcos Santuário. Muito obrigado e até o próximo vídeo.